Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais uma tarde, né, de sábado aqui no Luz e Caridade Virtual, estudando a Gênese. E hoje nós teremos, né, os fenômenos considerados sobrenaturais com a nossa querida Monique Oliveira, que vai tratar desse tema para a gente. E nós já temos aí como página de ambientação a própria Gênese com capítulo 14, que a nossa querida Valéria vai fazer a leitura. Então, a gente vai começar, né? Capítulo 14, do item 40 do livro A Gênese. E diz assim: os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros, análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Então, com essa página, a gente está fazendo um introito do trabalho que nós iremos receber na tarde de hoje. E desde já, queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos companheiros espirituais que auxiliam os trabalhos do Luz e Caridade, os trabalhos de estudos e divulgação da doutrina espírita. Mestre querido, que tu possas envolver a cada um em nosso lar para receber os melhores fluidos, para nos trazer a paz, a harmonia interior, para que possamos levar todas as dificuldades que possam surgir na nossa estrada de maneira mais racional, de maneira equilibrada, pois não devemos esquecer, querido amigo, que o nosso Pai Maior, que nos criou, tem uma proposta muito importante para cada um de nós. A proposta dele é para que tornemos-nos felizes, que todos os filhos dele sejam felizes, que todos os filhos dele alcancem, né, a escala maior da condição de espírito. Então, com certeza, tudo que venhamos a passar está dentro de um planejamento e que, muitas das vezes, essa dificuldade é para o nosso amadurecimento, é para gradativamente galgarmos esse final que é para todos nós. Então, que nós tenhamos muita fé, que tenhamos muita serenidade em saber que o que está proposto para a gente já foi determinado num tempo onde nós concordamos. E se hoje, pelo esquecimento, não nos lembramos, um esquecimento favorável, quando nós estivermos toda a faculdade de lembrar sobre a nossa vida, saberemos que foi o melhor que nós concordamos. Então, mestre querido, que nós possamos estar bem a qualquer momento e lembrar que o nosso Pai Maior nos ama e nos quer bem. Que a tarde de hoje possa ser uma tarde muito boa, pois temos aqui companheiros, amigos com o mesmo propósito de estudar. Que tu possas oferecer à nossa companheira Monique todos os fluidos favoráveis para que ela possa trazer uma explanação muito clara, muito simples e objetiva, para que todos possamos entender e, de certa maneira, aplicarmos no nosso dia a dia. Muito obrigado. Fica conosco hoje e sempre. A palavra, Monique Oliveira. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É com grande alegria que eu volto aqui no Luz Caridade. Peço desculpa para vocês pela qualidade da minha internet hoje, ela não está muito favorável. Então, a minha câmera, mas se eu precisar eu vou desativá-la durante o estudo,
para vocês terem a qualidade do som melhor. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o tema proposto para mim para essa semana, né, continuando aí os estudos da Gênese. E aí o tema, então, proposto para nós conversarmos é o tema de fenômenos considerados sobrenaturais. E aí, para começar, né, eu gostaria de dizer que hoje não vai ser diferente dos outros dias. Então, o que eu queria dizer para vocês que eu espero a participação de vocês. Eu gosto muito, acho que eu tento sempre montar um estudo que vocês consigam participar, que a gente consiga trocar ideias. A gente vai conseguir ver um pouquinho do porquê que eu faço isso hoje. E da última vez que eu falei aqui remotamente com vocês, eu vi que talvez fosse melhor não trazer um slide, uma apresentação de slide para vocês, para eu conseguir interagir melhor com vocês, interagir melhor com o chat, e vocês que às vezes estão usando celulares, para também não precisar ficar olhando, a gente só fazer mesmo uma conversa, não precisar fazer a leitura na tela, né? Então, para não ser diferente, que eu sempre começo a fazer perguntas, eu vou fazer as perguntas, vocês podem abrir, por favor, o áudio e me responder. Aqueles que não se sentirem confortáveis em abrir o áudio, pode escrever no chat, que eu vou estar olhando também o chat durante o estudo o tempo inteiro. E aí, para começar, então, eu não podia começar de forma diferente. Então, eu queria perguntar para vocês quais são os fenômenos que vocês consideram fenômenos sobrenaturais. E aí vocês podem me responder num aspecto geral, do que vocês acham, ou talvez se vocês não achem nenhum dos fenômenos, nenhum fenômeno sobrenatural, vocês podem dizer o que as outras pessoas consideram fenômeno sobrenatural. Então, quais exemplos de fenômenos sobrenaturais? E aí, para ajudar vocês, eu trouxe aqui a definição, então, do que seria sobrenatural. Então, o sobrenatural é aquilo que ultrapassa o natural, que seria uma coisa fora das leis naturais, uma coisa fora do comum. Então, eu gostaria de vocês que vocês dessem exemplos de coisas ou fenômenos que vocês consideram sobrenaturais. Bom, sobrenatural é, às vezes, a pessoa está, vamos dizer assim, né? Vou usar até o caso clássico do Lázaro. A pessoa morreu, na atualidade a gente diria que é uma experiência de quase morte, né? A pessoa vai e tu pensa que a pessoa foi e daqui a pouco ela voltou, né? Hoje em dia a gente chama isso de quase morte, mas no tempo do Lázaro chamava isso de ressurreição, né? O cara se mandou e voltou de novo. A Simone exatamente colocou aqui, trouxe a mesma pergunta. Se a experiência de quase morte poderia ser considerado sobrenatural. Rosa, você quer falar para a gente? Um fenômeno sobrenatural seria um fenômeno, um acontecimento que foge da explicação humana, algo que viola as leis da natureza, como certos fenômenos de levitação, telecinese, ou até projeção, por exemplo, espiritual. Fenômenos que acontece que violam as leis da natureza e daquilo que acontece no dia a dia. Entendi. E eu vou querer que vocês lembrem aí da frase do Lucas, a parte do violar as leis da natureza, para a gente conversar um pouquinho sobre isso a seguir. Mas é isso mesmo, Lucas. Coisas, então, você citou aí alguns fenômenos mediúnicos, e aí a gente tem também, né, outros, como transfigurações, aparições, vozes diretas. A gente tem também, para algumas pessoas, considerado falar com os mortos, seria considerado aí um fenômeno sobrenatural, né? E a gente tem, como a Valéria e a Simone colocaram também, as experiências de quase morte, né? Ou que, na verdade, a gente pode chamar de catalepsia ou letargia,
né, que as pessoas voltam depois para contar aí algumas coisas, mas a gente também falar em línguas, a Simone também colocou aqui, falar em outras línguas, né, Simone? Falar em outras línguas que a gente não tem conhecimento aí, não estudou durante a nossa vida. E aí a gente também tem, por exemplo, algumas coisas que a gente não sabe muito bem, né, algumas pessoas não sabem explicar, então, por exemplo, o sonambulismo, né, o falar enquanto dorme, o andar enquanto dorme. Na época de Jesus, né, as curas realizadas por Jesus e por tantas outras pessoas que a gente vê ao longo da história aí, que a gente também não consegue explicar. Então, sim, esses são pelas pessoas considerados fenômenos sobrenaturais, tirando aí também a existência de ET e etc, né, que a gente também tem algumas pessoas que acreditam. E aí a gente vai falar por que, então, que esses fenômenos são considerados sobrenaturais. Ah, Monique, por quê? Ultrapassa fora das leis naturais, ou como o Lucas disse, viola a lei da natureza. E aí, será que é bem isso? Na verdade, os fenômenos sobrenaturais, uma das definições também de fenômenos sobrenaturais é que são fenômenos que não são conhecidos senão pela fé. Então, o que acontece? Não é em si que ele viola a lei da natureza, é que as pessoas não conseguem explicar esses fenômenos que acontecem pela racionalidade. Então, nós não temos uma explicação lógica do porquê esses fenômenos ocorrem e como esses fenômenos ocorrem. Então, a gente depende da fé para crer nesses fenômenos, como a gente acredita na ressurreição de Cristo, nas curas feitas por eles. As pessoas que não têm uma explicação para isso, então elas vão determinar que acreditar nesse fenômeno, ter esse fenômeno como certo e como real, depende de uma fé. E aí, então, pensando que, né, depende de uma fé, não é conhecido senão pela fé, eu gostaria de perguntar para vocês agora se vocês acreditam que existem fenômenos sobrenaturais. E um monte de gente que colocou não. Eu acredito em fenômenos mediúnicos que são concessões de Deus para que possamos nos comunicar com o lado espiritual, que nós, espíritos encarnados, possamos nos comunicar com os espíritos desencarnados, mas que todos eles fazem parte da natureza e das leis de Deus que ele estipulou. Então, na verdade, eles não são concessão de Deus. Porque concessão, quando eu tenho uma concessão, ela não é concedido. Ele não é uma lei, não é todo mundo que tem. Concedido por Deus, é lei ou não é? Assim, se é lei da natureza, se é da lei da natureza, ele já não deve ser mais concedido. E aí a gente não poderia violar uma lei se a gente estivesse fazendo, porque ele é real, ele está ali, ele é uma lei da natureza, ele acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, a gente pensa que existe ou não existe, o pessoal aqui colocou um monte de não, e aí, esse pensamento de vocês de não, a Simone colocou sim, independente de fé ou religião, ela acredita em fenômenos sobrenaturais. E aí, a gente, como espírita, né, esse não de vocês é como espírita, que vocês falam que não existe fenômenos sobrenaturais? É como espírita que vocês têm esse pensamento? Ou não, é só como pessoa normal? Monique, Oi. Oi, Fabra. Boa tarde. É de um pensamento nesse ponto, como espírita, né? Por quê? É porque se a gente compreende, né, que existem leis da natureza e a gente compreende que elas são feitas por Deus, né, que é todo-poderoso, como seria possível alguém transpor, né, ou como o Lucas falou, violar essas leis da natureza? Né? Então, será que Deus não seria tão poderoso assim ao ponto de haver brechas, né, na lei? Né? Então, para ter uma fenômeno sobrenatural, é preciso que se viole, né? Logo, já se põe por terra a onipotência de Deus. Entendi. Faz sentido, que faz sentido. Se seria sobrenatural, nem Deus teria conhecimento, então Deus não seria o Todo-Poderoso. Pode ser isso, assim. Mas, além disso, a gente também tem que pensar. Pensando um pouco, então, sobre a visão da doutrina espírita sobre os fenômenos sobrenaturais, né? Porque a gente está aqui, o pessoal está colocando aqui. Monique? Oi, pode falar, Jana.
Só para interromper um pouquinho, dá uma olhada na observação que a Simone colocou, eu acho eu que é vou responder interessante explicar agora. ali. O anterior, tá? Não é esse agora, não, o anterior. Não vou colocar agora. Então, a Simone colocou aqui, mas isso explicaria a presença, né, a existência de fenômenos sobrenaturais, ela explicaria, segundo a Simone, fenômenos mediúnicos que acontecem com pessoas não merecedoras ao nosso ver. Então, Simone, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre como que ocorrem os fenômenos mediúnicos. Mas a gente sabe aqui, como espírita, né, que os fenômenos mediúnicos, eles não são uma exceção à regra. Eles são fenômenos que ocorrem com todas as pessoas. Todos nós somos médiums em graus diferentes. Então, e a mediunidade, ela pode ser tanto considerada como um dom, né, algo que a gente faz para o bem, e ela também pode ser considerada como algo para a nossa evolução. A gente precisa disso para evoluir, é uma oportunidade da gente fazer a caridade, é uma oportunidade de aprendizado para nós, que nos dá comunicação, então, com o mundo invisível, né, com o mundo espiritual. Então, aqui, a gente não tem pessoas não merecedoras ou merecedoras da mediunidade. A mediunidade vem em grau diferente, mas ela vem para todo mundo. Então, todos nós podemos exercer a nossa capacidade. Ela é uma propriedade, a gente já sabe, né, que ela é uma propriedade física, ela vem junto com o corpo físico, através da hipófise, só que ela envolve o perispírito, né, que é o corpo, né, semimaterial que a gente tem, para fazer esse intermédio com os espíritos. Isso por quê? Porque enquanto nós somos espíritos encarnados, por a nossa vida verdadeira ser a vida espiritual, a gente tem que ter uma comunicação com esses espíritos, com a nossa vida verdadeira. Nós estamos aqui na Terra, né, temporariamente, presos num corpo físico. Mas a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, nada mais natural, nada mais racional do que pensar que a gente teria comunicação com esses espíritos. E aí isso seria com todos nós, porque todos nós somos espíritos. Então, todos temos a capacidade de nos comunicar em graus diferentes com os outros espíritos desencarnados. Tem alguma coisa para acrescentar, Jana? Gente, se vocês quiserem entrar, pode falar. Não, tá bom. Deixa eu ver aqui mais para baixo. Estamos todos em aprendizados, também colocaram aí, né? E aí, dizendo que a gente não tem nenhum pensamento bobo, tá, gente? A gente está conversando, eu não sou ninguém que tem conhecimento demais, eu não estou vindo passar aqui o conhecimento da religião, nós estamos tentando aqui construir um pensamento, construir um raciocínio juntos para a gente chegar às mesmas conclusões. E isso envolve questionamentos, isso envolve perguntas, isso envolve discordâncias entre nós, porque isso faz a gente crescer e refletir sobre aquilo que a gente está falando. Então é importante todo mundo colocar o posicionamento mesmo, ou a crítica, ou questionamento sobre aquilo que estiver pensando, para a gente poder construir o raciocínio e desconstruir algumas coisas também. Então, eu vou falar isso um pouquinho mais para baixo, o corpo nos limita, sim. E aí, eu queria conversar com vocês, então, a nossa visão espírita, e eu já acabei falando um pouquinho mais para frente, né, porque nós todos somos espíritos, nós todos estamos estudando aí, então a gente vai pulando um pouco as etapas, né, mas eu quero voltar com vocês algumas etapas e falar, então, a visão da doutrina espírita. E aí, relembrando, né, a definição do espiritismo, o espiritismo ele se considera uma ciência, uma filosofia e uma religião. E não somente como uma religião, né? Qual religião você é? Eu sou espírita, mas o espiritismo é muito mais do que isso. E aí, nesse contexto em que a doutrina espírita se considera também uma ciência, ou uma ciência em primeiro lugar, esse argumento de que o fenômeno natural é aquele que é conhecido somente pela fé, ele se torna aceitável, porque ela não poderia ser uma ciência se ela acreditasse em coisas que não seria uma crença, não seria algo comprovado, não seria algo que seria uma lei da natureza.
E aí a gente pensando, então, vamos definir esses 3 padrões da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela é uma religião? Se ela é uma religião, eu gostaria que vocês me dissessem por que ela é uma religião? Em qual contexto, em qual definição de religião o espiritismo se encaixa para se dizer como uma religião? Vocês entenderam a minha pergunta? Se não entenderam, coloca aqui que eu falo de outra forma. No sentido lato de religião, diríamos que nós não somos uma religião, porque quando se fala em religião, o que nos faz lembrar? Nos faz lembrar rituais, nos faz lembrar algumas até vestimentas, né? Alguns padrões, né? E o Kardec, numa revista lá, quase no final das suas edições, ele trata disso, né? Ele preferiu tratar disso depois de explicar os fenômenos, explicar questões filosóficas, para tratar sobre se o espiritismo era ou não era religião. E ele traz que no sentido lato não, que é um sentido muito comum, mas no sentido de recolhimento, de fraternidade, de solidariedade, sim, né? Existe até uma mensagem de um determinado espírito que explica isso muito bem. Então, nós seríamos religião não no sentido lato, mas no sentido filosófico. E aí, justamente, a Heloísa colocou aqui porque ela tem fundo doutrinário, e a Simone colocou aqui que o espiritismo, ela pensa que é uma filosofia no sentido que nos faz refletir. Então, é bem isso. Por quê? Ela é uma doutrina que tem, assim, os vínculos de fraternidade e da comunhão de pensamento. Vocês já viram alguma vez as pessoas falarem, fulano trata o time dele, a equipe dele de futebol como uma religião, ou ele trata algo que ele faz, o grupo dele de tal coisa como uma religião. E aí a religião, nesse aspecto, o conceito de religião, ele vira o conceito primordial de religião, que é aquele lá do dicionário, que é um grupo de pessoas com comunhão de pensamento e com vínculo de fraternidade por conta dessas semelhanças de pensamento. Então, a doutrina espírita, ela é uma religião por conta disso. Mas ela não tem a comunhão de pensamento sobre uma convenção simples. Então, ela não é algo fechado. E aí ela tem bases sólidas, que vão ser as leis da natureza, né, que a gente estuda no Espiritismo. E a gente entra, então, na parte do Espiritismo como ciência e filosofia, que é o que vai explicar, então, esse não convenção, essa base sólida do Espiritismo. Por que o Espiritismo, então, seria uma ciência? Porque o Espiritismo, o ensino, né, do Espiritismo, ele não é privilégio de algum indivíduo. Como a gente já falou aí em cima, se todos nós somos médiuns, todos nós temos a capacidade de nos comunicar com o mundo dos espíritos ou com os espíritos desencarnados, não é privilégio de ninguém. Todos nós podemos aprender, nos comunicar e interagir. É ministrado a todos do mesmo modo. Além disso, não tem uma pessoa que transmite e uma que recebe. A que recebe é passiva e só fica ouvindo o outro falar. É mais ou menos igual a gente está fazendo aqui. A gente está tentando construir um raciocínio. A gente a gente tem o tempo inteiro o exame, que é a crítica, o raciocínio, o livre-arbítrio, que é constante em nós, que a gente pode fazer as escolhas e acreditar em algo. A gente pode deduzir, né, pelo trabalho da observação dos fatos que os espíritos vão trazer para nós. A gente comenta, a gente estuda, a gente vai comparar essas informações a fim da gente tirar as próprias conclusões sobre o assunto e aplicar essas conclusões. Então, a gente nós somos os atores da construção da doutrina. A doutrina, ela não foi ditada para nós completa. Ela não veio alguém e disse é assim e pronto, acabou. Ela está aberta à interpretação, só que a interpretação exige o exame, a crítica, o aprofundamento, o estudo. Então, por isso que o Espiritismo é considerado uma ciência. E, inclusive, além disso, o Espiritismo, quando foi, né, codificado por Kardec usou métodos
Ele usou métodos para ter certeza que as informações passadas para eles, elas eram informações que eram replicáveis, que vieram de várias fontes diferentes, mas que tinham o mesmo texto, né, o mesmo contexto. Então ele olhou as respostas, ele avaliou as respostas para ver se elas batiam entre si, com pessoas que não se conheciam, né, médiuns que não se conheciam, em lugares distantes entre si. E assim que ele foi pegando, então, as relações, as informações e juntando para poder fazer a doutrina espírita. E aí aqui a gente colocou, né, a Janaína colocou, não tem dogmas. Então a gente não tem crenças que são gravadas na pedra que a gente não pode mudar. A gente também não tem rituais que tem que fazer dessa forma. Por exemplo, poderia ser considerado um ritual a gente fazer prece no início e no final de toda reunião nossa? A gente precisa fazer prece no início e no final de cada reunião? Não necessariamente, mas tem pessoas que entendem isso como dogma, né? Eu tenho uma colega mesmo católica que ela me questiona. Ela diz que a doutrina espírita também tem dogmas. E eu explico para ela que a doutrina espírita não tem dogmas. Quem tem dogmas são as pessoas, são os espíritas que ainda estão tentando aprender com a doutrina espírita. Que a gente muito bem colocado. O formato, né? E assim, com relação à questão do espiritismo ser ciência, acrescentar que ele, no seu aspecto científico, é uma ciência porque tem um objeto de estudo, né? Que é a relação do mundo material com o mundo espiritual, que é você estudar o que vai além da matéria, a relação entre os homens e os espíritos. Então, ela tem um campo de conhecimento, um campo de estudo, né? Por isso que é uma ciência. Exatamente. O Rafael colocou aqui que ele considera fazer ritual, a prece, sempre do mesmo jeito. Então, Sim. por que a gente faz a prece? A gente faz a prece, na verdade, é para a gente mudar a nossa linha de raciocínio e a gente atingir, né, uma vibração melhor, para a gente deixar os nossos problemas do lado de fora. Mas não é uma necessidade, não é algo que tem que ser e está escrito e vai ser em todo lugar. Tanto é que muitas vezes o estudo foi assim, a gente está tão feliz com o estudo que a gente só pode falar, tipo assim, seja embora, porque a gente tá ali, a gente está naquela vibração. A gente faz porque a gente tem dogmas, nós somos pessoas de rotina, né? E aí por isso que a gente faz a prece sempre igual, porque um vê com o outro e aprende o que o outro faz, e aí olha que o outro acha que o outro faz bem, eu tenho o outro com admiração, como exemplo, e aí começa a fazer igual. Se eu for fazer prece nos lugares, eu faço prece muito parecido com a minha mãe, porque toda a minha vida eu tinha minha mãe fazendo prece, e aí a prece acabou aparecendo, e tem momentos que eu olho e falo assim, não, isso aqui ou aquilo ali, porque é racional, a gente faz também de maneira racional, porque a gente está nos ambientes, mas também em casa, por exemplo, eu faço, quando eu estou fazendo, é mais uma conversa do que uma prece, não é aquela prece mais ou menos engessadinha, igual a gente acaba fazendo no centro. Porque a gente tem que pedir as mesmas coisas. A gente pede o amparo, a gente pede o auxílio, assistência, intuição e etc. Proteção para todos. E aí isso são coisas que a gente considera importantes. Então ela acaba ficando engessada. Mas isso não é porque ela é engessada, é porque a gente engessou. E aí... Pode falar, Jana. Dessa questão da prece, não são palavras decoradas. Não, talvez algumas maneiras de falar, elas parecem ser repetitivas, mas elas não são decoradas, né? Cada um traz um jeito. Exemplo, eu fiz a prece inicial hoje, daqui a pouco, no final, vou pedir alguém para fazer a prece final, e assim, não é a mesma que eu fiz, porque a pessoa vai falar com as palavras dela, com o sentimento dela, e isso torna diferente. E, além disso, a prece, né, ela tem um aspecto importante, que é para a união de pensamentos, para criar, né, uma atmosfera homogênea, certo? Para que a gente possa, já ali, todos nós juntos, né, criar um fluido harmônico para que o trabalho se dê. E com isso, a gente vai atrair o quê? Bons espíritos sérios para compartilhar ali com o nosso trabalho, né? E isso faz uma certa diferença. E como bem Valéria falou, todos esses ritos que a gente fala que é rito, que é isso e aquilo, faz parte da pessoa e não da doutrina em si. A Maria de Lourdes também concorda com você, Jana, e
corretíssima. Ela falou aqui que ela já vê a prece como uma ambientação, preparo do ambiente, né, que a gente vai fazendo para poder começar o estudo. E é isso mesmo. E voltando aqui como aspecto filosófico, que como já bem disseram lá em cima, e como a Valéria também falou, e aí o Espiritismo ele se baseia, então, no conhecimento das leis naturais. Ele tem um princípio aí, um estudo. E aí isso faz com que dilate o nosso pensamento e abra para nós novos horizontes, né? A gente tem uma ideia com os ensinamentos do Espiritismo, com o estudo do Espiritismo, a gente tem uma ideia mais clara e mais precisa da nossa vida futura, né? E aí isso nos proporciona uma fé, né, no futuro, porque a gente sabe o que acontece, e a gente também sabe as consequências, porque essa fé, ela vai trazer consequências na nossa moralização, no nosso comportamento, porque a gente entende que é uma construção nossa, é uma realização nossa, então é uma responsabilidade também nossa, o modo como a gente encara a vida terrena, porque depende de nós mesmos, a nossa vida futura, o nosso porvir. Então, a gente consegue compreender, então, nesse sentido de reflexão, de entendimento, de questionamento e de responsabilidade, que é a parte filosófica e científica do Espiritismo, que é a base do Espiritismo. Ele não tem a sua base como religião, ele tem a sua base como ciência, né, doutrina moral e filosófica. Porque ele tem esse conhecimento, esse estudo, esse aprofundamento que só cabe a nós, que é nossa responsabilidade. Aí o Espiritismo, então, ele vai colocar uma definição diferente sobre o sobrenatural. Ele vai dizer que é um fenômeno natural que, devido à ação de fluidos, cujas propriedades até hoje foram desconhecidas, submetidas à lei que rege as relações do mundo espiritual com o mundo corporal, que é exatamente a razão de ser do Espiritismo. O Espiritismo, ele tem o objetivo de nos mostrar, então, de nos dar ciência das leis naturais que regem a relação do mundo espiritual com o mundo corporal. E é isso exatamente que tira, então, o nosso ver inicial sobre o que é sobrenatural. Porque a partir do momento que a gente só tem conhecimento das leis da natureza, aquelas que têm referência no mundo corporal, no mundo nosso de matéria, como a física, a química, a biologia e outras ciências aí, que a gente tem, que a gente estuda, a gente não consegue conhecer milhões de coisas do universo. A gente não consegue ver o que tem depois que a gente desencarna. A maior parte das religiões cristãs, elas acreditam na vida após a morte, mas ainda assim, elas não têm conhecimento do que ocorre na vida após a morte. E isso deixa para nós um vácuo enorme de conhecimento, que nos leva, então, a crer em coisas que a gente considera sobrenaturais. E, na verdade, não são. A partir do momento que a gente conhecer as leis que regem esse mundo que a gente desconhece, e as leis que regem a interação entre o nosso mundo que nós vivemos hoje no mundo espiritual, a gente vai ter conhecimento e vai conseguir explicar milhões de coisas que a gente não consegue. E aí esse foi o objetivo da doutrina espírita. A doutrina espírita veio para mostrar que é natural que a gente interaja com o mundo espiritual, porque esse é o mundo real. E nós precisamos saber o que se passa nele, como são as leis que regem ele, a interação, para que a gente fique mais tranquilo, para que a gente saiba as consequências, como vai ser o nosso futuro, o que a gente tem que fazer para chegar lá, e coloca em nós a responsabilidade. E aí a Simone que colocou, então, é por isso o medo da morte. A gente tem medo do mundo que é desconhecido do outro lado, porque a gente, só dizer pra gente que a gente vai para lá e que a gente não sabe como o que vai acontecer, como a gente vai reagir, o que na nossa vida presente a gente pode fazer para melhorar, então, essa vida do outro lado, porque se a gente nem conhece o outro lado, e aí quando a gente conhece melhor, a gente tem, né, a gente deixa de ter medo da morte, mas a morte ainda é um tabu muito grande. Nós temos que, se a morte é um passo natural da vida de encarnado, para a gente voltar, então, à nossa vida verdadeira, que é o mundo espiritual,
a gente deveria conversar mais sobre a morte, para a gente vê-la com naturalidade mesmo, para a gente ver que esse é um passo que vai acontecer com nós todos. Eu vou dizer aqui um pouco mais adiante sobre um pouquinho da gente experimentar a morte, né? A gente viu, voltando então nos fenômenos, a gente tem que pensar, então, agora que a gente viu que eles não são, na verdade, sobrenaturais, eles são fenômenos naturais, como que ocorrem esses fenômenos? Como é que a gente explica a ocorrência desses fenômenos? Porque se a doutrina espírita, então, diz que ele é um fenômeno natural devido à ação dos fluidos, a gente, então, tem que saber como é que ocorre, porque assim eles vão deixar para a gente também a gente pensar nele como sobrenaturais. Pode falar, Jana. Só para voltar ali a questão do que você falou da morte, né, que a gente deveria falar mais sobre a morte, né? Jorge André tem um livro chamado Educação para a Morte. E Kardec também, lá no Livro dos Espíritos, ele diz que nós deveríamos nos educar para a morte de que maneira? A partir do momento que a doutrina espírita nos dá várias ferramentas para a gente entender a questão da vida primária nossa, na erraticidade, né, lá na espiritualidade, e de que maneira melhor a gente pode chegar lá, até para alcançar essa felicidade, e gradativamente, conforme a gente vai compreendendo, a gente vai se despindo de certas coisas, de certos apegos que nós vamos tendo, nós estamos já desencarnando paulatinamente no sentido assim, de se desprender desse apego, né? E com isso nós estaríamos nos educando para a morte, né? É aquela frase, estar no mundo sem ser do mundo, né? Deixa eu corrigir, é Jorge André, não, deixa eu ver, Herculano Pires. Herculano Pires, a Valéria já fez a correção aqui. Tá. E aí, falando então, a gente entendendo esses fenômenos, também o fenômeno da morte, a gente consegue lidar melhor com eles, né? E trabalhar ele em nós para a gente ver o que a gente pode fazer, né? Como a Janaína bem disse. E aí eu queria trazer para vocês, então, 2 fenômenos que a gente conhece, que a gente sabe pessoas que tiveram, que foi um dos primeiros aí que falaram. Então a gente tem o primeiro deles, que é o que a gente chama de dupla vista, e aí que é considerada a vista da alma, e aí que a gente pode ocorrer tanto em estado, né, consciente como em estado inconsciente, então, por exemplo, em estado sonambúlico, ou tanto acordados aqui como nós estamos. Algumas pessoas têm são naturais nesse fenômeno, acontece realmente com bastante naturalidade, não é raro de ver acontecer esse fenômeno da dupla vista. E algumas pessoas confundem, né, com o fenômeno mediúnico, né, da vista mediúnica, que é consciente, que ocorre lá nos momentos de reunião mediúnica. Então, ele também é parecido, porque ele pode ocorrer, mas ele não precisa ocorrer só naquele momento. E aí, que é o estado, né, que é a visão pelo espírito. Então, que a gente, por exemplo, a pessoa que ela vivencia o fenômeno da dupla vista, ela vê tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados. Então, é uma coisa bem, bem diferente, né? Bem legal. E outro fenômeno que eu queria trazer é o fenômeno da catalepsia. Então, a catalepsia, ela é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, que ocorre, né, no organismo físico. E aí, ela é localizada, né? Pode ser localizado geral, aí geral a gente dá outro nome para ela, que é a de letargia, né? E ela é temporária. Então, a gente falou aí, o pessoal colocou logo no início do estudo aí, a experiência de quase morte. Que as pessoas, o corpo está lá, a pessoa ou se vê fora do corpo, ou vai dar uma volta, ou vê, ela tem consciência, né? O espírito tem consciência, mas ele não pôde comunicar-se, e aí isso é devido ao estado do corpo, né? O corpo está em alguma condição, está paralisado, ou tem a perda momentânea da sensibilidade, e aí o espírito, então, quer se comunicar, mas ele não consegue. E aí a gente tem que lembrar que nesse fenômeno, né,
do espírito encarnado, não ocorreu a morte. Por quê? Porque há funções no organismo que continuam sendo realizadas. Então, ela é uma perda momentânea de alguma região. Ela pode ser quase generalizada, mas o corpo ainda está em funcionamento. E os laços que unem o corpo ao espírito, eles estão lá. Então, esse laço permanece. Então, o espírito permanece lá. E aí, nos dois casos, então, são provas, né, de que existe algo além do corpo. É uma prova de uma consciência que vai além do corpo. Ô, Monique, Oi. Tu vai falar um pouquinho mais sobre a dupla vista, você vai? Vou falar mais para baixo, mas se você quiser colocar alguma coisa, pode colocar. Porque eu não quero também te atropelar. É porque não tem problema. A dupla vista é você ter a percepção, não só do mundo material, mas também da dimensão espiritual do que se passa, né? Ou no mesmo ambiente que você está, em outros lugares, ou até no ambiente espiritual, né? Jesus tinha a dupla vista, não sei se tu vai falar do caso de Jesus, aí eu deixo para adiante você falar, né? Eu vou falar de exemplos de coisas que ocorrem com manifestação de dupla vista. Mas você pode colocar que a gente volta depois, só lembrando o que você falou. Porque ele percebia o que estava acontecendo no mundo da matéria, em lugares bem distantes da presença física dele, e também na vida, porque entrou gente aqui, na vida espiritual, né? Então, você percebe, quando você diz que vê de olhos fechados, na verdade, você está vendo, você pode estar tendo uma percepção do plano material num outro lugar diferente desse aqui, ou uma percepção de algo que está acontecendo. Do mundo espiritual. Exatamente. Então, é isso aí. Entender isso. O Simone, você perguntou aqui se a experiência da catalepsia ocorre muito entre o estado de sono ou do despertar. Então, aí não é considerada a catalepsia, é mais esse link entre, a gente vai falar isso mais adiante também, esse link entre o espírito e o corpo. Algumas vezes o espírito está um pouco mais distante, ele vai voltar instantaneamente. Mas, às vezes, em algum momento, a mente está ali ainda desligada, a gente não consegue se movimentar. Não sei se é exatamente isso que você quer dizer, mas não é exatamente a catalepsia. A catalepsia, ela tem mesmo a perda da sensibilidade ou do movimento. Então, é mais essas experiências de quase morte, onde a pessoa está pós-cirurgia ou cirurgia, e o corpo está ali, ela não consegue, ela está num estado meio vegetativo, ela não consegue se mover, ou não consegue falar, e aí o espírito está consciente. É como se ele estivesse ali no corpo, mas ele não consegue fazer o que ele gostaria. Dar um exemplo, assim, não é próximo, porque são coisas diferentes, eu vou explicar isso mais embaixo, mas a paralisia, por exemplo, uma pessoa que é paraplégica, ela tem as pernas estão ali, só que existe um conflito entre a passagem da comunicação entre o cérebro e chegar na perna. Então, por mais que tenha a comunicação ocorra, o cérebro fale, mexa, a perna não mexe. Então, seria mais ou menos isso entre o espírito e o corpo. O corpo está parado. E aí o espírito tá consciente, está tentando se comunicar, mas ele não consegue. Mas no sono é exatamente isso. É mais uma confusão mental que ocorre ali temporariamente, até você também se ajustar e você voltar, porque a gente sabe que eu não vou entrar nisso agora, porque senão eu vou tomar parte do estudo mais adiante, mas a gente já vai falar disso. Monique, oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa que ficou 13 a 15 minutos sem oxigenação é ressuscitada e volta à vida, mas de uma forma vegetativa, ela tem uma experiência de quase morte. Não tem? Ela tem uma experiência de quase morte no sentido da falta da oxigenação, mas se outras funções do corpo estão funcionando, ela poderia ter uma experiência de quase morte. Eu não sei, porque a experiência de quase morte, ela caracteriza a volta da pessoa, e a pessoa fala
como foi enquanto ela estava desacordada. Ela tem consciência de como foi. Então, ela vê as pessoas ao redor, ela vê as pessoas tentando acordar. Então, a experiência de quase morte ela é caracterizada quando a pessoa tem consciência disso no futuro, quando ela volta. Porque isso é muito caso a caso, sabe? Eu não tenho como te dizer sem a pessoa mesmo falar, né? Eu não sei com você me dizendo assim, esse caso se exatamente seria uma experiência de quase morte no sentido que a gente está conversando aqui. Entendi. Valeu, obrigada. A Desirê escreveu aí. A catalepsia é a perda de movimentos e funções orgânicas do corpo, isso. É um estado momentâneo, tá? O coração e respiração param, mas outras coisas estão funcionando. E aí isso é momentâneo. E aí eu queria perguntar para vocês que esses dois fenômenos a gente está conversando aqui, né, com o espírito encarnado, né? E aí os dois eventos são a provas de algo além do futuro, né? A manifestação da vida espiritual. E eu queria dizer o que esses eventos têm em comum para eles ocorrerem. Vocês sabem? Tem a ação de alguma coisa ali que deixa esses eventos acontecerem, que também ocorre nos eventos de mediunidade, de manifestação mediúnica. Prefiro não opinar, a Simone falou. Alguém quer opinar? Perispírito, um monte de perispírito aqui. Isso. Exatamente, gente. Como a gente é espírito, como a gente está na qualidade de espírito encarnado, a gente tem, então, a ação do perispírito. Porque tudo que envolver o mundo espiritual enquanto espírito encarnado, a gente vai fazer por intermédio do perispírito. Então, é importante a gente falar, então, né, o que é esse perispírito, né? O perispírito é o nosso, a gente sabe, né, o nosso envoltório semimaterial. Ele é responsável, então, por unir o espírito à matéria, né, que é o corpo físico. Esse envoltório também é responsável pela ligação fluídica e a conexão que ocorre entre o corpo e o espírito. Além disso, o perispírito é o que nos dá, né, a nossa aparência física. Então, a aparência que eu tenho hoje é a aparência do meu perispírito, porque, como a gente bem sabe, o espírito ele não tem forma. E aí também é o que permite a relação contínua com o desencarnado. Então, toda e qualquer relação com os desencarnados e com o mundo espiritual, ela será feita por intermédio e com o auxílio do perispírito. Por conta de quê? Por conta das propriedades que esse perispírito tem. Então, todos esses fenômenos que são considerados sobrenaturais, eles vão ter o envolvimento, então, o auxílio do perispírito para eles se operarem. E aí a gente tem que pensar, então, um pouco entender, né, como que esses fenômenos vão ocorrer, a gente tem que entender, então, um pouquinho das propriedades do perispírito. E aí, eu queria dizer que a gente poderia ficar muito mais de um estudo, vários estudos, né, para poder falar do perispírito, de como é o perispírito, das propriedades do perispírito, das capacidades que a gente tem com o perispírito, da origem desse perispírito, como que ele é formado. Então, a Valéria que falou, tem sua origem no fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é modelado para poder também fazer o nosso perispírito. Dizer que a condição do perispírito ela não é igual em diferentes globos, né? Diferente na Terra, ela é diferente de um outro mundo espiritual, onde não é, por exemplo, de provas e expiações, é de regeneração. Então, a gente tem diferenças nesse fluido, né, do perispírito. E aí eu queria trazer, então, as propriedades que são importantes para que esses fenômenos aconteçam. E aí, se a gente lembrar, então, a gente tem no perispírito a capacidade de expansão e de contração, né, de ficar grande e de ficar pequenininho, que vai permitir, a principal capacidade, então, que vai permitir a comunicação e as manifestações mediúnicas, né? Porque é por intermédio desse perispírito que a gente vai se comunicar, tanto com o nosso espírito, porque é a ligação entre o espírito e o corpo, quanto com outros espíritos que estejam ao nosso redor.
E, além disso, também a irradiação do fluido perispiritual, que também é muito importante em todas as etapas desses fenômenos. A Janaína está dizendo aqui para mim que já tivemos esse estudo, então ótimo, vocês já estão craque em perispírito. Não vou ficar falando aqui de cada propriedade, justamente porque a gente também não tem tempo. E aí eu vou falar o que é importante, então, para que esses fenômenos aconteçam, e aí vocês podem também ir colocando aí o que vocês sabem, concordando, discordando de mim, se não entender alguma coisa ou se não lembrar sobre o perispírito. E aí o importante para que esses fenômenos, como a dupla vista, como a catalepsia, como o sonambulismo, que o Favra vai falar na próxima semana, e as aparições e outras coisas que acontecem aí, que determinam esses fenômenos, elas são porque o perispírito é considerado o órgão sensitivo do espírito. Ou seja, né, é através do perispírito que o espírito reencarnado percebe as coisas espirituais ao seu redor. E essas coisas que escapam ao sentido carnal, né? Que o nosso sentido carnal, quais são os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos são 5 sentidos. E aí, a gente tem o sentido, né, da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Só que a gente lembrando que o nosso corpo físico, esses sentidos são localizados. Então, se eu colocar um objeto atrás de mim, eu não vou vê-lo, porque eu só consigo ver com o órgão sensitivo da visão, que são os meus olhos. Então, os meus órgãos sensitivos no meu corpo, eles são limitados a essa região e eles são localizados. Da mesma forma, eu não consigo ver um objeto que está muito distante de mim, ou um objeto que está entre eu e uma TV, por exemplo. Se ele estiver atrás da TV, eu não vou conseguir enxergar ele. Eu tenho limitações nesse meu órgão, né, sensitivo. E aí, na revista espírita, o que acontece? Eles falaram, então, que a gente não tem 5 sentidos. A gente tem 6 sentidos. Porque, além desses 5 que apresentam o corpo físico, a gente tem o sentido espiritual. Que aí, esse sentido espiritual é um dos atributos, então, da alma, que é, né, o espírito encarnado, que é a junção espírito-perispírito, e tem por órgão o perispírito. Então, o perispírito é o órgão sensitivo. E aí, a irradiação dos fluidos desse perispírito, né, vão transportar e permitir que ele tenha sensações além dos limites da ação do corpo físico, além dos limites da ação dos sentidos que a gente tem materiais. Então, o sentido espiritual, ele não é como o nosso sentido físico, que é localizado e limitado. Ele é generalizado. Por exemplo, a visão, a audição, a sensação não ocorre por todo ser no corpo físico. Mas, enquanto espírito, a gente vê por todo o perispírito. A gente não vê só pelos olhos. Por isso que quando eu tenho, por exemplo, a dupla vista, eu vejo de olhos fechados também, porque é a vista do perispírito. E o perispírito, ele não tem que enxergar nos olhos. Então, eu tenho uma noção do que está todo ao meu redor, e não só o que está na frente dos meus olhos. E aí, além disso, né, tudo que vai encontrar na esfera do perispírito, a gente vai sentir. Tudo que tiver em volta do seu fluido perispiritual. Então, por exemplo, um exemplo assim prático. Vocês já passaram na rua, perto de algum lugar, por exemplo, um bar ou algum ambiente ou alguma casa, e vocês tiveram uma sensação do ambiente sem entrar naquele ambiente? Vocês falaram, nossa, achei carregado. Ou, nossa, esse ambiente tem cara de ser assim tão legalzinho, tão leve, tão gostoso. Quem sabe não vem aqui algum dia? Por quê? Porque a gente sente com o nosso sentido espiritual, através do nosso perispírito. E isso ocorre também, a Janaína lembrou aqui, com pessoas também. Isso ocorre por quê? Porque o nosso perispírito sente por todo a sua esfera de fluido, né, onde ele estiver irradiando o fluido, ele sente, e ele tem a capacidade de se expandir. Então, ele se expande e ele sente outros ambientes que não estão aqui, ó, encostados no nosso corpo físico, que tem tamanho também limitado.
E é através desse sentido do perispírito que a gente recebe, então, os eflúvios fluídicos. Então, o passe a gente recebe através do nosso perispírito. Né? As nossas as inspirações que a gente recebe, os pensamentos através dos espíritos, né? Os pressentimentos, as intuições. É dessa forma também que ocorre a fascinação, a obsessão, né, dos espíritos com quem a gente tem algum compromisso ou que estão fazendo alguma cobrança, né? E também ações magnéticas, a penetração do pensamento. Então, tudo isso a gente sente através desse sentido espiritual. A Simone perguntou aqui se os sonhos premonitórios, as pálpebras fechadas e trêmulas são reações do perispírito. Não. Tudo que tiver a ver com o seu corpo é ação do corpo ou é ação do espírito que passou através do corpo. A pálpebra tremendo, ela é uma reação do corpo, talvez com relação a que o espírito esteja vendo, ou com relação a alguma coisa que está no ambiente, essa sensação que é passada através do perispírito para o corpo. Mas ela não é uma ação do perispírito, ela é uma ação física, orgânica. E aí, a gente tem que lembrar, então, a gente já viu que essas manifestações, esses fenômenos, eles vão ser, então, uma manifestação da vida espiritual. Porque se eles ocorrem através do perispírito, é, então, a alma que está agindo fora do corpo. E aí, por que isso é lógico a gente pensar? Se a vida verdadeira é a vida do espírito, embora quando encarnado ele esteja preso ao corpo físico através do perispírito e através, né, dos laços fluídicos criados entre o perispírito e o corpo, esse espírito ele não é escravizado ao ponto de não poder se alongar ou se transportar para outros ambientes. E, por conta de ser também a vida verdadeira dele, a vida espiritual, ele fica muito feliz por ver-se livre do corpo, porque o corpo é uma prisão. E ele vai aproveitar, então, cada oportunidade para se libertar desse corpo, quando a sua presença não for necessária. Então, quando ele não tiver que exercer as funções. E aí, um exemplo disso, então, é a emancipação da alma, que a Valéria falou agora há pouco. A emancipação da alma é o que acontece durante o sono. Então, toda vez que a gente repousa o nosso corpo, né, que a gente fica com os sentidos aí inativos, paradinhos, enquanto o corpo descansa, o espírito se desprende e vai viver a vida espiritual. Ele vai encontrar com seus amigos, ele vai a diversos ambientes, ele vai alongar, então, e se transportar. Ele pode se transportar para qualquer lugar. Isso não quer dizer que esse laço seja rompido. Enquanto o corpo vive, é como se fosse o corpo está ali num estado vegetativo que é semelhante à nossa morte. Então, por que a gente não tem que ter medo da nossa morte? A gente experimenta a nossa morte todos os dias enquanto a gente dorme. Enquanto a gente dorme, o espírito está livre. Só que, ao contrário do corpo morto, o corpo vivo, né, o espírito volta instantaneamente quando ele é chamado, né? Quando a presença dele seja necessária. E aí, quando ele volta, ele conserva, então, uma lembrança, uma imagem, uma intuição, né, de uma conversa que ele teve ali no mundo espiritual com outra pessoa, com espíritos desencarnados, com espíritos encarnados também, que ele se encontra no mundo espiritual. A insônia faz mal ao corpo, mas principalmente ao espírito, faz mal ao corpo porque a gente precisa descansar, né? As nossas funções vitais, elas precisam desse descanso, porque certos órgãos trabalham melhores enquanto a gente está dormindo e outros, né, as nossas energias são destinadas para coisas diferentes. E sim, o espírito, ele sofre um pouco com isso, porque o espírito, a liberdade dele, a vida verdadeira dele não é aqui, então ele aproveita, e muitas pessoas, por exemplo, a gente vê em estados de depressão, que as pessoas só querem dormir. Por quê? Porque o espírito sente falta, muitas vezes a gente sente falta dessa nossa vida verdadeira, e quando a gente dorme, a gente tem a sensação de estar um pouco mais livre, a gente vê as pessoas que a gente gosta, a gente vê as pessoas que a gente quer bem, que muitas vezes não estão com a gente aqui no mundo dos encarnados nesse momento. Então, sim, o sono, né, ele é importante, ele é reparador
o corpo físico, mas é reparador para o espírito também, que é ali, muitas vezes, que ele recarrega suas energias, né? A gente, muitos de nós, né, se nós pedirmos, inclusive nós fazemos, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, alguns de nós, muitas vezes, maioria das noites, vamos vadiar também, e aí é por isso que a gente tem que pedir quando a gente for dormir, né, para a espiritualidade, para os amigos espirituais, para os protetores estarem conosco. Às vezes a gente vai para lugares que a gente não gosta, e aí por isso a gente também não quer dormir, isso é muito comum em crianças. Mas eu não vou ficar falando do sono, porque o sono é um assunto aí do Mateus na semana que vem. Ele vai falar aí dos sonhos, vai falar do sonambulismo, então a gente não vai focar nisso hoje. Então, ele é chamado aí a qualquer distância de volta. E aí, esses fenômenos, então, eles dão uma visão para a gente da vida espiritual, né? E o que a gente tem que lembrar mais uma coisa. Quando a gente tem a nossa, por exemplo, na reunião mediúnica, a gente fica no escuro na reunião mediúnica. Mas para enxergar com os olhos do corpo, a gente precisa de luz. Se a gente não tiver luz, a gente não vai ver. Então, Monique, o espírito ele precisa de luz? Ele precisa de foco de luz? O perispírito para passear? Na reunião mediúnica, a gente precisa estar com a luz acesa para enxergar os espíritos, ou o ambiente, ou outro ambiente? Não, a gente não precisa. A gente tem, né, a gente não usa a luz material. A gente usa a luz espiritual. A gente tem uma luz própria, diferente dessa luz material que a gente tem aqui. Então, a visão espiritual, que é a visão da alma, a dupla vista, a visão quando a gente está apresentando uma manifestação, né, a vidência como manifestação mediúnica, ela não tem obstáculo com o embaraçamento pela distância. Então, como a Valéria falou, Jesus enxergava coisas que estavam acontecendo, coisas do mundo material, que estavam acontecendo muito distantes dele. Monique, tinha uma matéria na frente. A visão espiritual, ela não apresenta opacidade pela matéria, então eu continuo enxergando. Eu continuo enxergando através de uma parede, através de portas, através de casas e etc. Eu vejo longe. E aí, nem a obscuridade. Então, o escuro também não me atrapalha. Por quê? Porque o perispírito carrega o seu próprio princípio luminoso. A gente não vê lá, quando a gente é criança, está na evangelização, o espírito como uma fonte luminosa? Da mesma forma, o perispírito junto ao espírito apresenta essa fonte luminosa, que ilumina e faz com que, então, o órgão sensorial dele ele possa sentir em todas as regiões e não tem esses problemas que a gente tem de distância, que a gente tem de ter um material na frente ou de ter obscuridade. Agora, Monique, então quer dizer que se todo mundo tem essa capacidade, né, porque todo mundo tem perispírito, todo mundo está no espírito, se o perispírito tem essa propriedade, então todo mundo vai ver da mesma forma. É assim que funciona? Gostaria de saber de vocês. Deixa eu dar um palpite aí, porque senão tu vai falar sozinha, vai ficar seca. Vai lá. Todo mundo é uma individualidade. Então, o nível de percepção que a gente tem é diferenciado. Na verdade, o perispírito ele é formado a partir desses fluidos espirituais, que têm sua origem no fluido quântico universal, como a gente já estudou no tema anterior, mas ele não fica restrito ao corpo físico, né? São fluidos que envolvem o próprio espírito, e ele não é restrito ao corpo. Ele se expande, da mesma maneira como a gente, quando acende a luz está lá no teto. Você acende a luz, ela vai iluminar todo o ambiente. A luminosidade, ela se espalha por todo o ambiente. Assim, o perispírito, de acordo com o nosso grau de evolução intelecto-moral, o nosso perispírito ele vai poder se expandir mais ou menos, né? Jesus, quando tinha a dupla vista, ele não estava restrito ao corpo físico, como nós outros ficamos praticamente o tempo todo que estamos no estado acordados, né? Ele não estava restrito ao corpo, porque ele tinha uma evolução espiritual tamanha que a condição do perispírito dele permitia a expansão desse perispírito, desse fluido. É que nem o pessoal chama aura, né? Para o pessoal entender melhor, popularmente é conhecido de aura, que é a emanação que você tem
dos fluidos que compõem seu perispírito, de acordo com os seus pensamentos, as suas emoções, daquilo que você está sentindo. Então, você vai dar, vamos dizer assim, um tom diferente para aquilo ali, né? E também um espírito muito evoluído, ele tem uma luminosidade para a gente, para definir melhor, né? Porque acho que talvez a palavra original não seja nem essa, né? A gente define dessa forma. Uma luminosidade, porque esse perispírito ele se expande com uma distância que nem o Sol. O Sol está lá e a gente está aqui, sentindo o calorzinho dele, né? No planeta Terra. Então, tem isso aí. Isso exatamente. Então, a visão e outras coisas. Então, exatamente. Nos encarnados, essa capacidade ela é incompleta e imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Então, nós não somos capazes, por exemplo, de, enquanto conscientes, expandir o nosso perispírito de forma a estar lá do outro lado do mundo. Porque a gente não consegue responder o nosso corpo físico aqui, as necessidades do corpo físico, enquanto nós pensamos em outra coisa. Por quê? Dependendo do nosso grau de desenvolvimento, do momento, né, também, das circunstâncias e do estado moral. Então, a gente pode desenvolver essa capacidade, a gente pode desenvolver, nós todos temos ela em algum grau, mas nós podemos também, o nosso grau de desenvolvimento, de estudo, o nosso grau moral, a nossa pureza de espírito, ele é o que vai depender também para a gente fazer isso com mais ou menos lucidez, né? Ou que tenha a nossa maior extensão dessa capacidade. E aí, então, isso vai ocorrer durante o estado de vigília ou durante o sono em algumas pessoas, isso vai depender de cada espírito. E aí, por exemplo, vamos pensar aqui o que pode acontecer. Então, a Valéria já falou vários, a gente já falou vários aqui. Então, por exemplo, a gente pode ver um fato que está acontecendo a uma grande distância de nós, através da dupla vista, dessa vista do espírito. A gente pode, por exemplo, fazer descrição de locais onde a gente nunca esteve, com muitos detalhes, estando aqui paradinho. A gente se expande, se transporta para esse lugar com a capacidade do nosso perispírito e a gente detalha esse lugar. Isso pode ser, tá, gente, mais ou menos inconsciente. Algumas pessoas continuam tendo aqui a noção do ambiente, outras pessoas deixam de ter a noção desse ambiente para ter a noção de outro. Algumas pessoas também veem o interior do organismo, e aí, como a Valéria falou, coisas físicas, o interior de organismo de outro ser humano, e descrever a causa da doença, e falar o que precisa para curar. Então, qual o remédio adequado para o tratamento. E aí, dentre outros fenômenos, a gente tem a percepção da presença dos espíritos, que é uma coisa que a maior parte de nós, enquanto espíritas, a gente tem um conhecimento, a gente já viu isso rotineiramente, pessoas que têm a percepção da presença dos espíritos no ambiente. Mas o que pode acontecer também, vale a pena a gente falar, é que também as pessoas podem ter imagens, essas pessoas, né, têm imagens fantasmagóricas criadas pela imaginação. Então, se a gente, por exemplo, pensa no inferno como um lugar escuro, quente, com lama e etc., a gente pode pensar em algum lugar e estar criando essa imaginação do lugar sem isso ser real. Então, a gente também tem que tomar cuidado, se vigiar, porque isso também pode acontecer. A gente criar um ambiente na nossa mente que esse ambiente não existe, não é o que o nosso perispírito está. E aí, a gente já falou, então, esse fluido transmite as sensações. Mas o que a gente não falou é que tem momentos em que ocorre a interrupção dessa transmissão de sensações entre o espírito e o corpo. E aí, isso o que pode acontecer? Pode ocorrer em estados de emancipação da alma. Então, a gente para de transmitir a transmissão, né, fazer a transmissão do fluido perispiritual para o espírito, por exemplo, na emancipação, quando a gente está dormindo. Isso produz o sonambulismo, por exemplo. Ou em estados de uma superexcitação do espírito, ou uma preocupação muito grande do espírito, a gente produz uma insensibilidade, então, momentânea do corpo. Um exemplo disso muito grande são combatentes, por exemplo, no meio da guerra, que não sentem as feridas que ocorrem no corpo. Então, o que aconteceu? Aquele momento estava tão turbulento, o espírito estava numa preocupação tão grande que ele interrompeu
essa sensação. E aí o espírito não sentiu a sensação do ferimento, então ele não tem dor. E aí ele sobrevive àquele momento. Um exemplo muito grande também disso, um potencializado disso que ocorre, é, por exemplo, os mártires. A sensibilidade, por exemplo, de Jesus quando estava sendo crucificado. Jesus estava ali naquele momento, mas ele não estava sentindo as dores da crucificação, porque ele conseguia, de fato, se desligar para não passar essa sensação do perispírito para o espírito. Isso exige, né, claro, uma evolução muito grande, um estado moral e consciente do seu próprio corpo e espírito muito grande, que nós não temos, mas, por exemplo, essa insensibilidade momentânea com relação à dor, ou quando a gente fala uma descarga de adrenalina, né, aconteceu, ou então quando a gente passa por uma situação muito difícil e a gente está nessa concentrado, que a gente não ouve ruído, não vê o que está acontecendo em volta, e aí quando a gente se dá conta, a gente se emociona, a gente, né, perde a capacidade de fazer, mas a gente estava fazendo aquilo ali automaticamente. Por quê? Porque nesse momento a gente conseguiu, então, ter essa interrupção da transmissão. E aí isso ocorre também, por exemplo, na catalepsia também pode ser um exemplo disso, na letargia, do espírito não ter essa passagem, né, essa sensação, e aí o corpo, o espírito está ali, consciente, mas não está passando, então, a sensibilidade do corpo para o espírito e vice-versa. Seria o caso da letargia, né, que seria do corpo inteiro, e que seria essa experiência de quase morte, que é diferente da paralisia, porque a paralisia ela é orgânica, ela só ocorre no corpo, o espírito está completamente consciente, ele está completamente recebendo as sensações, só que o corpo, na verdade, que está com problema. Então, é um distúrbio da passagem do corpo para o espírito. E aí, para finalizar, então, falando sobre esses fenômenos sobrenaturais, a gente vai falar, então, como as religiões encaram esses fenômenos e como elas deveriam encarar esses fenômenos, né? Que a gente já viu agora que a gente não tem fenômeno sobrenatural, né, gente? Tem fenômeno que a gente não consegue explicar muito bem, porque a gente não conhece as leis ainda. Mas em algum momento, como esse não existe, como o Mateus falou no início, algo que fuja ao conhecimento de Deus, então, senão ele não seria tão poderoso e tão supremo como a gente conhece, então nada pode fugir à sua lei, a seu conhecimento e à sua vontade. E ele não seria justiça se ele não fizesse de todos nós iguais, fizesse concessões, fizesse exceções. Em algum momento eu mostro uma coisa ali e esse fulano pode fazer, mas no outro momento não. Ele não seria justiça e amor se ele não desse a todos as mesmas oportunidades. E aí algumas religiões não veem isso, né? Algumas religiões elas vão se basear na presença do sobrenatural como um fundamento, né, indispensável a essa religião. Então elas vão chamar de milagres de Deus, né, elas vão colocar as coisas sobrenaturais, aquilo que a gente não consegue explicar, é Deus quem fez. Tudo bem, mas é Deus quem fez como? É milagre de Deus, é mistérios da fé. E aí a gente volta lá na definição do porquê sobrenatural veio, né, das religiões, aquela coisa que não é conhecida senão pela fé. E aí isso é um erro muito grande. O Kardec coloca que é uma tese perigosa. Por quê? A partir do momento em que se demonstrar que esses fenômenos são naturais e não sobrenaturais, não haverá mais religião. Porque um fato que não é exceção à lei, ele pode ser explicado por essa lei, pelas leis da natureza, e ele pode ser produzido por qualquer indivíduo. Então, não é uma exceção, um privilégio de santos. A partir do momento que as pessoas entenderem isso, a gente vai ter um monte de incrédulo, né? A gente fala, mas isso aí não era... Por que essa pessoa, então, é tão importante se ela fez algo que qualquer um pode fazer? E aí a gente perde a fé que a gente criou. Então, as religiões elas deveriam se basear, então, nesse princípio espiritual, nas leis imutáveis de Deus, que vão reger tudo, o espírito, a matéria, o plano espiritual, as interações, e elas vão também desafiar o tempo e a ciência, porque um dia, se tudo for baseado
nas leis da natureza, um dia a ciência vai sancionar isso, gente. A gente vai conseguir descobrir. A Janaína colocou aqui que as pessoas aceitam coisas inexplicáveis porque é mais cômodo. Eu costumo brincar que eu falo a ignorância é uma benção. A gente não saber das coisas tira-nos a responsabilidade sobre elas. Então, se a gente não tem conhecimento, a gente tem um atenuante, no mínimo, né? O Espiritismo já diz isso. A gente não sabe, se a gente é ignorante, a gente tem um atenuante. Que a gente não pode dizer que a gente é responsável por aquilo que a gente fez se a gente não sabia se era errado ou se era certo. Então, a ignorância, de certa forma, ela é uma bênção. Mas o conhecimento, ele traz para nós o poder das coisas estarem na nossa mão. Que a gente faz o que a gente quer. Só que a consequência vem para nós de acordo com o que a gente fez. Mas põe nas nossas mãos, a gente faz conforme a nossa vontade. A verdade, a Janaína colocou aqui, a verdade liberta. Verdade liberta. Ela nos põe livre para fazer as nossas escolhas e ter certeza que a responsabilidade é nossa dessas escolhas que nós fizemos. Então não é mais responsabilidade de Deus, ou Deus está me punindo por alguma coisa. Deus não está me punindo, porque fui eu quem escolhi, porque eu sei o que acontece, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei por que isso me aconteceu, ou se eu fizer alguma coisa, o que vai me ocasionar. E aí, os Espíritos vêm trazer, então, para a gente na Gênese, que se a gente se baseasse, então, nesse princípio espiritual, Deus não seria menos digno de respeito, de admiração, por não ter derrogado, por não ter revogado as suas leis, por elas serem imutáveis e elas serem para todos. E a religião, ela encontraria menos incrédulos, se ela fosse, então, sancionada por essa razão, por esse questionamento. E aí, ele coloca aqui uma parte muito importante, que é o modo como a gente deve ver Deus. A gente enxerga Deus, talvez, não da forma certa. Eu tive muitas vezes de pessoas me perguntar assim, onde que você vê Deus? Como que você vê Deus? E aí os Espíritos vêm trazer assim, vocês querem dar ao povo, aos ignorantes, uma ideia do poder de Deus, já que o poder dele não seria mais por esses mistérios, por esse sobrenatural? Mostrem-no, então mostre para essas pessoas, mostrem Deus na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo que vive, então na beleza que se está nos organismos que a gente vê por aí, na frutificação das plantas, né? na adaptação dos seres, de cada parte, de cada ser, a necessidade que ele tem, de acordo com o ambiente em que ele vive. Então mostre para eles as belezas do mundo, mostre a bondade que dispensa a todas as criaturas, por mais ínfima que sejam. Mostrem para eles a razão de ser de todas as coisas, e que o mal é uma obra do homem, e não de Deus. Aí estava dizendo assim, aponte-lhes a descoberta da ciência como revelação das leis divinas, e não como obras de outra pessoa ou de Satanás, né? Porque aquilo que a gente não consegue explicar e que não é maravilhoso, então, para algumas religiões é obra, né, de Satanás. Eles colocam, né? E aí, o Kardec vem trazendo mais embaixo. Ensina-lhes, finalmente, a ler no livro da natureza, em cada uma das páginas que se acham escritas a sabedoria e a bondade do Criador. Porque assim, esses ignorantes, essas pessoas, elas vão compreender que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe do poder supremo. Então, essas pessoas, o lavrador, por exemplo, vai ver Deus ao sucar o seu campo. Uma pessoa infeliz vai ver Deus nas suas aflições. Então a gente muda o nosso modo de ver Deus. Dessa forma, os homens vão ser verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos. Muito mais do que acreditando, então, em estátuas que piscam os olhos e derramam as lágrimas. Então, a nossa forma, quando a gente tem o conhecimento, a gente muda a nossa forma de ver Deus. E
aí, o que a gente tem, então, como final, né? Como moral do nosso estudo de hoje? Que os fenômenos sobrenaturais, eles nada mais são do que as obras da lei de Deus que a gente desconhece. Então, quando a gente vai passar a conhecer, a gente não vai ver Deus de uma forma como muitas pessoas enxergam hoje. A gente vai começar a ver Deus em tudo. Porque Deus não está só nas coisas boas. Deus está em tudo que nos acontece, mas por um motivo. Então, os fenômenos que a gente considera sobrenaturais, eles são para nos mostrar, na verdade, a nossa verdadeira vida. O nosso outro ambiente, que a gente, como encarnado, a gente não consegue desfrutar enquanto a gente está aqui, mas que é a nossa vida verdadeira. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu gostaria de abrir aqui o áudio para vocês. Acabei falando metade do estudo, acabei falando sozinha, né? Eu queria que vocês, quem se sentir à vontade, pode falar, quem tiver alguma dúvida, quem quiser colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, questionar alguma coisa, que fique à vontade, então, nesses minutos finais que a gente tem aí. Na verdade, Monique, né, a doutrina espírita vem mostrar que esses fenômenos existem, eles fazem parte da natureza, são explicáveis, né, e que está por aí. São tão naturais que acontecem por aí, aconteceram em todos os tempos, em todas as épocas, com todas as pessoas, independente delas serem religiosas ou não, né? Tá aí, certo? A gente agradece. Alguém mais quer falar aí? Desirê agradeceu aí. Né? Eu vi. Muito obrigada, Desirê. Saudades. Isso. Ninguém mais? Então a gente vai lembrar, né, que a Monique estava com todo o cuidado aí para não entrar no tema do Matheus, que vai ser semana que vem, sonambulismo de sonhos, né? Matheus, me desculpa se eu entrei em alguma coisa que você ia falar e falei demais. Não, você já fez um preâmbulo, né? Você já fez um preâmbulo e foi muito bom, né? E aí a gente lembra que Matheus vai trazer esse assunto, né, mas na íntegra, vai poder, de repente, auxiliar aí as dificuldades que a Simone estava apresentando aí. Algumas dúvidas aí. Exatamente, né? E, assim, vou até pedir o Matheus se ele poderia fazer a nossa prece final, né? Agradecer a presença de todos, do Rafael, que esteve aí conosco, né? Da Silvia Eulália, eu não a conheci, eu não estou me lembrando do nome, né? A pessoa, o nome, né? Mas todos a gente agradece a presença, porque mesmo que alguns não se coloquem, eles estão participando do estudo, né? Isso que eu escrevi agora aqui, enquanto você estava falando, que eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação e pela atenção, porque aqueles que talvez não se sentiram à vontade para falar, estavam ali atentos, estavam ali acompanhando, estavam ali falando, eu ia falar isso, eu pensei nisso. Então, é exatamente isso. Ou às vezes não quer falar porque acha que é uma besteira, né? Não é nada besteira, gente. É muito legal quando vocês participam. Eu adoro. E acho que eu reflito muito mais sobre o que eu estou falando quando eu converso com vocês, quando eu troco com vocês aqui as informações. E se é uma dúvida, esse é o momento para tentar esclarecer, né, Monique? Com certeza. Porque a gente também não sabe tudo. Se eu não souber, vai ter aqui Desirê, vai ter Janaína, vai ter Heloísa, vai ter Valéria. Na verdade, eu coloco que nós somos eternos estudantes, né? Então, todos aqui estão aprendendo, talvez uns estão chegando agora, outros estão já um pouco mais tempo, né? Adquirir uma leitura antecipada, mas todos nós estamos em aprendizado, somos eternos estudantes, certo? Matheus, você poderia fazer a nossa prece final? Claro. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Muito bem. Então, vou convidar todo mundo agora a se conectar consigo mesmo e com o nosso irmão Jesus, através dos nossos bons pensamentos, que a gente possa
Lembrar que nesse momento a prece, como foi conversado hoje durante o estudo, não precisa ser encarada como um ritual, nem como uma obrigatoriedade, mas sim como uma oportunidade da gente se conectar com os nossos amigos espirituais, com os bons espíritos, almejando essa proximidade com Deus, nosso Criador. Então, vamos aproveitar esse momento que é nosso, apesar de estarmos aqui em coletividade, é um momento que a gente pode aproveitar único para se conectar. Agradecemos a equipe espiritual do Centro Espírita Luz e Caridade pela oportunidade de estarmos aqui mais um sábado conectados, estudando essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos convida a pensar criticamente perante o mundo e aprender um pouquinho mais sobre a nossa responsabilidade, o nosso lugar e a nossa natureza. Te agradecemos, Mestre Jesus, por mais esse sábado de encontros, de afetos, de estudo, e pela oportunidade de conhecermos tanta gente incrível através dessa casa de luz e caridade. Que a gente possa aproveitar esse finzinho de sábado e esse final de semana, e que a gente também possa, durante a semana que vai começar, aproveitar para estudar, aproveitar para organizar nossa vida, com a certeza de que no próximo sábado a gente vai estar aqui novamente, compartilhando os nossos saberes e aprendendo coletivamente. Te agradecemos. Obrigado, gente. Obrigado, Matheus, pela prece, obrigado a todos. Tenha um bom domingo, tenha um bom momento com a família domingo, né? Que é caracterizado o Dia dos Pais, mas todos os dias são Dia dos Pais, das mães, nosso, né? Porque somos filhos de Deus, né? Que nós possamos fazer do nosso dia um dia legal, tá bom? Um abração a todos.